A paz do Senhor, amados irmãos. Sou a pastora Nívia Maria e venho hoje gravar um vídeo para você sobre... Vou falar do testemunho do meu casamento, né? Creio que eu vou ter que dividir o vídeo em duas partes, porque acaba não ficando muito grande, né? E você que vai assistir esse vídeo agora, eu quero que você seja edificado pela presença do Senhor Jesus e saiba que, por mais que às vezes você tomou uma decisão errada, Deus ele faz do nosso erro mudanças e nos faz ter em nossas vidas milagres através da nossa oração. Pastora Nívia, por que você está dizendo isso? Irmãos, eu quando estava com 28 anos, 2010, eu me converti ao Evangelho do Senhor. Antes disso eu quero, em outro vídeo, contar o testemunho, né, meu testemunho. Eu tive uma enfermidade, depois eu quero contar sobre isso, porque até então eu não pensava em casar, eu não queria casar, achava que, né, a vida era melhor aproveitar, como se diz, casado é bom, mas solteiro é melhor, né? Mas quando eu conheci, passei já por a enfermidade que eu tinha passado, comecei a desejar casar, ter alguém que cuidasse de mim, na verdade. E então, amada igreja, meus irmãos que estão me vendo, né? Você que está me vendo, né, do outro lado, eu comecei, eu me converti ao Evangelho no dia 10 de maio de 2010. E aí eu comecei a ter um desejo imenso de casar, de formar uma família, de ter uma casa. Só que eu era muito complexada, esse é o problema, né? Eu era muito complexada, eu me achava que por eu ser gorda eu não ia encontrar ninguém que quisesse olhar para mim. E me limitei simplesmente a buscar a presença de Deus, a querer a presença do Senhor Jesus. E então, amados, eu comecei a jejumar, a orar e ter intimidade com o Senhor. Porque para mim eu pensei que ninguém mais fosse querer, pelos meus complexos, pelas minhas feridas, eu pensei que ninguém fosse mais me querer. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele sabe e Ele pode todas as coisas. Um dia no ensaio lá da igreja, uma irmã, que era bem fortinha, sabe? E ela era casada e vivia muito bem, dizia que o marido fazia tudo por ela. Ela chegou e falou para mim, falou, Nívia, não fique preocupada, porque aquele que é o seu, aquele que te ama, ele vai te aceitar da maneira que você é. Ele não vai querer mudar nada em você. E aquelas palavras, ela nem imagina como estava o meu coração, porque eu não falava, eu não expressava. Eu tinha vergonha até mesmo de expressar os meus sentimentos, né? Do que eu podia sentir. Porque eu tinha vergonha, né? De mim, né? De eu querer alguém, já estava já velha, já estava, né? Já foi passando os anos, e daí eu já estava com 29 anos e não tinha encontrado ninguém. E eu lembro que em julho de 2011, até então não tinha ninguém. Eu tinha me convertido em maio, batizado em agosto. E no outro ano, em julho até então, sabe, só buscando a presença de Deus. Irmãos, a solidão tomava conta do meu coração. Mas aí eu buscava no Senhor Jesus, quando eu estava muito triste, quando eu pensava assim, não, realmente eu não tenho, né? Aí eu falava, Jesus, o Senhor é meu noivo. E ele verdadeiramente era o meu companheiro, ele me ouvia, e ali, sabe? E eu comecei a não dar tanta importância para isso, porque eu pensei, se eu vou para mim estar sozinha, amém. É melhor estar sozinha do que casar, ter um mau casamento. Porque eu estava vendo, já comecei a ter mais maturidade, né, no ministério, e então eu comecei a ver... as pessoas, né, tipo assim, às vezes um casamento muito triste, um casamento infeliz, onde o homem não tinha paciência com a esposa. E eu falo algo para vocês, amado. A tudo que você vai pedir para Deus, você tem que ter os seus princípios. E para mim, o meu pai em vida, ele falava que o homem tinha que ser trabalhador, porque o homem trabalhador nunca ia deixar assim faltar nada em casa, e honrar a mulher que ele tinha. Então eu queria um homem que era temente a Deus, que fosse trabalhador e que não fosse avarento.
Porque como eu gosto muito, assim, de viver a vida, sair e tudo, tipo, eu não gosto nem muito de sair, mas eu falo assim, eu não gosto, eu tô aqui, de repente, igual eu tava lá em casa, e de repente eu falei, vamos passear? E vamos pro meio da roça, vamos andar? E tem homens, irmãos, que eles faz conta até de uma gasolina, faz conta até de um pedaço de carne que você vai comer, eu que sei, sangue do poder. Eu já vi tanta coisa nessa vida que eu fiquei até meio assim, sabe? Então eu pedia para Deus que eu não queria um homem avarento, né? Eu queria um homem fiel a Deus, um homem trabalhador e um homem que não fosse avarento. Passaram-se o tempo, quando foi julho do ano 2011, chegou na igreja o Isaías, meu esposo. E ele chegou e sentou, e a hora que eu olhei aquele moreno, eu falei, nossa, que bonito. Só que quando eu fiquei sabendo da idade dele, que ele tinha 23 anos, eu falei, ele é 6 anos mais novo que eu, não vai dar certo. E passou. E aí passou julho, ele tentou em quase todas as meninas da igreja, né, tal. E aí não deu certo. E aí o que acontece? Nem namorava, né, irmãos? Graças a Deus. Quando chegou em outubro, ele me chamou pra namorar. Só que eu senti que ele chamou pra namorar, tipo, já tentei com todas, não dei conta que eu falo pra ele, eu brinco com meu esposo hoje. Falo, amor, você tava igual metralhadora, acertando pra onde desce, o tiro era aqui dali. Eu não queria ser apenas mais um, eu queria ser a diferença da vida de alguém. E então, irmãos, eu não aceitei, não quis aquilo, nossa, jamais. E foi passando o tempo e eu comecei a fazer, eu já estava me aproximando, né, do próximo ano eu iria fazer 30 anos. E eu comecei a uma campanha, 7 sexta-feira no monte. Eu e uma amiga minha, sobre a nossa vida sentimental, que Deus viesse tirar todo embaraço, todo atrapalho, e que viesse preparar aquele que Ele tinha preparado para nós, né, na nossa vida. Irmãos, e ali eu comecei a orar. Quando estava ali terminando as 7 sexta-feira, eu lembro que eu fui ao encontro do meu esposo. Do Isaías, ele estava capinando a frente de uma casa lá que ele tinha pegado para capinar. E quando eu desci lá para resolver esse detalhe, nem me lembro bem como era. Sei que quando eu cheguei lá, eu olhei para ele com um boné, todo suado assim, e com a enxada capinando. Ele parou a enxada assim, colocou a mão assim. Quando eu olhei para ele assim, irmãos, eu me apaixonei por aquele homem. Sabe quando você olha assim, você fala, nossa, ele estava todo o tempo do meu lado, mas eu não tinha visto. Então eu quero falar para você que às vezes você tem um amigo, às vezes você tem, porque nós saímos como amigo, nós com a igreja, todo mundo reunido, claro, né? E tipo, ele era um amigo ali, né? E eu ficava ali, sabe, imaginando, será, pai? Mas nunca concretizava. Aí nesse dia, eu fiquei realmente impactada, sabe? Ao ver ele daquela forma ali, foi algo diferente. E nisso, eu continuava a orar. E aí eu lembro também, irmãos, que eu comecei já a pensar, né? Que poderia ser ele e tal. Cresceu dentro de mim algo ali. E eu falo pra você, toma cuidado também com o que a gente almeja, porque nem sempre o que a gente quer é o que Deus tem para nós. E eu lembro que eu comecei a fazer a prova com Deus. E eu lembro que um dia eu estava passando mal. E aí não tinha ninguém para levar uma água de coco, sabe? Sabe essas desenterias que dá na gente? Pois é. E aí só morava eu e a minha mãe. Meu pai já estava morto, né? Não vivia só eu, mas minha mãe. Minha irmã no momento estava longe, morando longe, não tinha como, que eu tenho 3 irmãos, né? Eu tenho a minha irmã, Núbia, o meu irmão, e eu sou a caçula de 3 irmãos. E eu morava com a minha mãe, com os 29 anos morando com a mamãe. E aí, irmãos, o que acontece? Eu lembro que eu passando mal e eu não tinha ninguém para pedir, eu liguei para ele. E eu falei para ele, sabe que teria como você trazer uma água de coco? Eu não estou sentindo muito bem, estava dando uma desenteria na época, não é que todo estava geral, né? Com vômito e tal. E aí ele falou, tem sim, claro que tem. E ele foi, irmão, eu pedi um coco. Ele chegou lá com uns 4 cocos. Quando ele chegou lá com os 4 cocos, eu falei, Senhor, ele não é avarento. Então esse é do Senhor com a minha vida. E ali, irmãos, eu comecei a falar com ele, até que ele despertou, né, para me chamar na mão, porque tem homem também, né, amada? E aí despertou e nós saímos para conversar. E aí ele pegou e nós resolvemos a namorar. E ele até quis me beijar antes, eu falei, não, só namorando. Aí ele pegou e falou, você aceita namorar comigo? Eu falei, mas eu namoro para casar.
porque eu vou namorar pra casar. Eu não namoro, eu já tenho 29 anos, eu namoro pra casar. Ele falou, mas calma, eu primeiro tenho que pelo menos, né, vamos esperar um pouco. Eu falei, não, eu quero namorar pra casar. E outra, o negócio meu é vida com Deus, vida no altar. E aí, namoro na santidade, tudo, né? E aí ele pegou e falou, não, tá bom. Aí quando eu aceitei, né, pra namorar, aí nós damos o primeiro beijo. E aí parece que, na mesma hora, irmão, parece que foi algo assim, tremendo. Fogo de artifício saiu assim, sabe? Foi tremendo, irmão, sabe? Algo assim, verdadeiramente. E nós começamos a namorar. Com um mês de namoro, eu me lembro como se fosse hoje. Ele chegou em casa e me entregou a aliança de prata e queria já casar. Falei, mas você não falou que era pra gente esperar pra mim em setembro do ano que vem? Ele, não, hoje eu sei que você é a mulher da minha vida. E assim, irmão, nós começamos a marcar a data e nós marcamos para setembro, depois nós marcamos para agosto e depois nós marcamos para o dia 30 de junho. E aí ele falava, amor de Deus, eu quero tanto casar com você, que cada dia mais que passava ele estava mais apaixonado. E nós marcamos o nosso chá de panela para março, dia 24 de março. E ele falava, amor, eu quero tanto casar com você que para mim eu casava em março. Eu falei, não, agora a gente espera, porque tá rápido demais. Só que nisso, irmão, quando eu comecei a namorar, na semana que eu tava namorando, Deus me deu um sonho. E esse sonho dizia que tava um monte de gente assim na igreja, e nós vendíamos pastéis e vendeu todo o pastel. E aí diz que a minha mãe tava num prédio em cima. E ela me chamava para ir para lá. E eu saía da igreja com fome. Quer dizer, eu supria as necessidades todas ali da igreja, mas eu saía com fome daquele lugar. E quando eu chegava nesse lugar, eu gosto muito de feijoada, eu amo feijoada. E aí o que acontece? Eu chegava nesse apartamento envelhecido, e aí ela pegava e falava assim, minha filha, come, é feijoada, você ama. Nossa, você ama feijoada. E todo mundo estava comendo aquela feijoada e amando aquela feijoada. Irmãos, e eu fui comer essa feijoada. Só que quando eu colocava a feijoada no meu prato e que eu mordia assim, a hora que eu mordia assim um pezinho de porco, a hora que eu olhei, a minha boca encheu assim de gordura. A hora que eu olhei, não era pé de porco, era mão, orelha humana. Tipo, era um desejo da minha carne, não era a vontade de Deus. Irmãos, eu fiquei com aquele sonho encucado. E por aquele tempo, eu orava e meu coração começou a perturbar. E o casamento marcado, chá de panela marcado, chega pra mim uma pastora e fala pra mim assim, faltando um dia pro meu chá de panela. Deus manda te dizer que o desejo do seu coração não é a vontade dele. Irmãos, eu estava com um homem que fazia tudo pra mim, que eu estava super apaixonada, e de repente uma profeta chega e fala que aquilo que eu quero não é da vontade de Deus. Irmãos, eu comecei a entristecer. E aí eu sempre jejuo, eu sempre busco na presença de Deus. E eu lembro que ela me falou nesse dia, no sábado, não, ela me falou na sexta, não, ela me falou um dia depois do meu chá de panela. Meu chá de panela foi no sábado, no domingo ela me falou isso. E aí, irmãos, eu lembro que eu comecei 5 dias de jejum, entregava até 8 horas da noite lá no monte, orando para Deus. Deus, se não for, que o Senhor não permita que eu venha casar. Irmãos, e virou aquela agonia, sabe aquela vontade de terminar, mas não conseguia, e virava que trem? Pois é, quando foi no dia, eu fiz os 5 dias de jejum, quando foi na sexta-feira tinha culto, e foi uma pregadora de fora lá na igreja. E a pregadora de fora levantou e falou, essa loura que tá lá com uma criança, eu tava com a criancinha do pastor da nossa igreja da época. Ela falou assim, essa loura que tá lá, Deus chama, vem aqui. Aí eu fui lá na frente. E ela falou assim, olha, Deus manda te dizer que o desejo do teu coração não é da vontade dele. Ele fala para você andar para a direita e você está andando para a esquerda. E ele está dizendo, por amor a ti eu vou te honrar. Não era o que eu tinha por você, mas por amor a ti eu vou te honrar. Me busca que você vai me encontrar. Irmãos, eu falo uma coisa para você. Tem coisa que acontece na vida da gente porque a gente não sabe discernir a vontade de Deus. Eu terminei, nesse dia mesmo, eu terminei com meu na época, noivo, né? Terminei, não queria mais, estava próximo a casar, porque eu ia casar dia 30 de junho.
terminei, eu sofri muito, porque eu gostava dele demais. Só que quando eu estava naquela tristeza, naquele dia, a profeta manda uma mensagem, oh meu Deus. Manda uma mensagem e fala, olha, Deus não me mostrou nada se era da sua vida sentimental. Então, quer dizer, eu não acho certo você terminar, tipo assim, por causa da revelação. E eu estava sentindo, porque o que eu poderia estar fazendo que não estava andando segundo a vontade de Deus? Então só podia ser o meu casamento. Mas quando aquela profeta falou, juntou o quê? A fome com a vontade de comer. Se ela está falando que não se trata da minha vida sentimental, o que eu fiz? Corri atrás do meu esposo. Cheguei lá e falei, amor, eu lembro que eu encontrei assim, entrando na fazenda, sabe? Eu cheguei lá e falei assim, amor, porque os pais dele trabalhavam de caseiro nessa fazenda. E ele morava lá também. Aí eu falei, amor, não é... Ah, nessa época eu já estava trabalhando de vaqueiro. Amor, não é nada daquilo que falou. E ele foi tão grosso comigo na hora, tão grosso, que naquele momento eu deveria já saber que não era de Deus. Mas mesmo assim, eu pensei, eu vou entender ele é um ser humano. E assim, amado, eu voltei com ele e a aflição continuou. E eu não sabia se era luta do inimigo para que eu não casasse, porque os outros falavam, você acha que você vai encontrar outra pessoa? Você acha? Não vai conseguir não, você já tá velha. Tipo, né, o povo tem a mania de julgar a gente, tá velha, gorda, né? E só que o detalhe é o seguinte, amado, você somos uma princesa. Nós somos né, tem príncipes também que está vendo esse vídeo agora, e eu quero dizer, você tem valor, você tem beleza. Então, como se diz, o inimigo pode até tentar, mas você tem valor na presença de Deus e aquela pessoa que é sua, ela vai te dar o valor. E então, eu ouvindo essas pessoas, eu me casei. Eu quis ali, foi uma semana de luta, de tristeza. Chegou em junho e eu me casei, né, com o meu esposo. E, irmãos, já tem 17 minutos, deixa o seu like. Ativa o sininho, né? E compartilhe, né? Que eu vou fazer outro vídeo. Já vou postar no mesmo dia, né? Juntinhos. Para que você saiba o final. Eu parei aqui no meu casamento. Eu me casei no dia 30 de junho. Né? Na igreja, toda linda, toda de branco. Né? Como eu tinha pedido ao Senhor. Deixe seu like e compartilhe.